cresci nesse inferno, sendo obrigada a vigiar cada passo que eu dava, cada roupa que eu vestia, cada gesto que eu fazia. Senão, tudo era motivo ou justificativa para justificar a maior das injustiças que já sofri. No início de março desse ano, diversos estados brasileiros adotaram medidas de isolamento social, com o objetivo de minimizar a contaminação da população pela Covid-19. Embora essas medidas se mostrem eficazes quando cumpridas corretamente, elas têm como um dos principais efeitos colaterais o agravamento da violência doméstica, já que milhares de mulheres brasileiras são obrigadas a permanecerem em casa com seus agressores e podem encontrar ainda mais dificuldade para acessar redes de proteção e canais de denúncia. Desde o início do isolamento social, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem coletado dados que comprovam essas hipóteses. De acordo com a instituição, há uma redução na concessão de medidas protetivas de urgência. Outro indicador da dificuldade em denunciar as violências sofridas nesse período é a redução em uma série de crimes contra as mulheres em diversos estados. A única exceção é a violência letal, que tem se mostrado cada vez mais frequente. O feminicídio vem após uma série de outras violências sofridas e é tida como o resultado mais extremo. Nesse cenário, observa-se então uma enorme subnotificação de casos acompanhado do acesso limitado aos canais de denúncia e aos serviços de proteção, o que reflete com o aumento do feminicídio. Eu nunca contei pra ninguém até hoje. Tenho muita vergonha de dizer que uma mulher instruída, consciente, apanhou do marido. Muita gente vai me julgar, inclusive minha família. Vão dizer que me casei nova e que deveria escolher melhor meus parceiros. Vão dizer que mulher que apanha e continua ao lado do agressor gosta de apanhar. Não, eu não gosto de apanhar. Eu não gostava. Nenhuma mulher gosta. Você dizia que se eu não fosse sua, não seria de mais ninguém. Fui à polícia, chorando muito. Então você sumiu. Para entendermos exatamente do que estamos tratando, precisamos conhecer a definição de violência doméstica. De acordo com o 5º artigo da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito de unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. O que muitas pessoas não entendem é por que uma mulher chega a se submeter a essa situação e como o agressor manipula a vítima a não abandoná-lo. Essas questões podem ser esclarecidas por um entendimento do ciclo da violência. O ciclo da violência, ele parte de um estudo, de uma análise, de uma pesquisadora, Lenore Walker, que ela analisou milhares de relacionamentos com esse padrão de violência e ela identificou e desmistificou a ideia de que o agressor é 24 horas por dia agressor, né? Então ela identifica nos relacionamentos um padrão onde há uma primeira fase de acúmulo de tensão, de desgaste da relação, de xingamento, aquilo que a gente chama de perda de respeito mesmo pela parceira, perda de admiração. E aí há uma segunda fase onde as tensões se explodem, onde propriamente acontece o episódio de violência, mas esse relacionamento ele não fica nesse padrão de violência o tempo todo. Esse agressor tende a mudar, pedir desculpas, ficar bonzinho, colocar a culpa no álcool, na droga, nos problemas financeiros, com o chefe, fazer com que a vítima acredite que de fato aquele incidente foi isolado, né, de que não vai se repetir. E as mulheres acabam desculpando e acreditando nessa mudança de comportamento dos seus parceiros ou ex-parceiros, né? Realmente, eu acho que eu dei causa, eu também provoquei, eu também fui grosseira, eu também não sou fácil. Não, realmente ele estava bêbado, realmente ele estava com problemas no trabalho. Então, é como se a mulher fosse buscando justificativas, quase que como se ela tivesse merecido a violência, né? E o que a gente sabe aí, o nosso cotidiano deixa bem claro isso, é que esse ciclo de violência ele não se interrompe sozinho. É preciso uma intervenção, e uma intervenção multidisciplinar, não é só do direito, não é só da justiça, é também de assistência social, de psicólogos. As brigas ficaram cada vez mais frequentes.
Já não podia te contar sobre o meu dia porque você me intimidava, me cobrava, coibia. Já não havia mais um amigo ali, mas eu acreditava que era normal, que seus ciúmes e cobrança eram excesso de amor. O riso frouxo deu lugar à lágrima que descia atrevida e quente, fazendo arder minhas bochechas, fazendo aumentar minha vergonha por ter apostado em mais uma relação que fracassou. Tinha medo de ficar sozinha, de novo. Achava que o problema fosse eu. Também perguntamos para a Silvia se a situação da violência doméstica na cidade de São Paulo se destoa de alguma forma do resto do Brasil. Paulo é privilegiado, né? A gente não pode descartar essa. Lógico, estamos muito aquém do que deveria ser São Paulo pela riqueza da cidade, do estado, pela força que é. Então, estamos muito aquém, estamos devendo muito. Mas se a gente olha para o Brasil como um todo, São Paulo tem uma realidade melhor, sem dúvida. Essas políticas públicas, elas estão mais presentes na proximidade dos grandes centros, nas capitais. Quando a gente vai para o interior, Grande São Paulo, periferia, a gente tem maior carência de serviço e é onde mais precisaria. Então, também não adianta a gente ter toda uma concentração de equipamentos nas capitais e não ter nada no interior e não ter nada na Grande São Paulo. É um pouco o que acontece com o Pérola Byton, um hospital de referência que recebe uma demanda absurda do interior, da Grande São Paulo, das periferias, e não era para ser assim. Esse documentário e a pesquisa realizada em torno do tema da violência contra a mulher teve como direcionamento central o questionamento: humanamente? Demonstraremos então de que forma tal tema se relaciona à violência de gênero e como valores socialmente ou humanamente construídos constituem a principal causa da violência doméstica. Isso significa que a gente tem um dever como sociedade, de não perpetuar esses padrões sexistas de representações de gênero, o que significa, por exemplo, dizer que a gente não pode criar mais meninos e meninas a partir desses padrões tão sexistas, onde você direciona, né, a menina para um comportamento, para uma área de atuação, para uma carreira, para um lugar social, onde você direciona meninos para um comportamento em que ele não pode ser sensível, que ele tem que estar no comando da relação, que ele não está sendo homem o bastante se ele não fala grosso, que se ele vai para uma carreira que não é tão, entre aspas, masculina, ele vai ter a sexualidade questionada. Então, tudo isso que a gente está falando tem relação com a violência contra a mulher, está tudo ligado, né? Então, como sociedade, a gente tem um dever o tempo todo de combater esses estereótipos de gênero, de não perpetuar discriminações, de respeitar os direitos humanos e de ensinar as gerações que estão vindo aí sobre a importância de respeito aos direitos das mulheres, ao corpo da mulher, não como que não é público, que é dela, e não julgar essas mulheres que sofrem violência, né? Entender o contexto. Hoje, 10 anos depois, eu olho para as cicatrizes em meus braços, rosto e pernas e tenho pavor de que elas voltem a acontecer. Hoje, 10 anos depois, eu sinto pelas vezes que chorei em desespero, sem ninguém para me ajudar. Sinto por não acreditar mais em mentiras como deuses e igualdade de gêneros. Sinto pelo que perdi e pelo que ainda vou perder.